Boa tarde, meu nome é Valdemir. Quero gravar esse vídeo e mandar para todos os conhecidos, né? Mandar uma palavra da palavra de Deus vindo do Senhor. Mas primeiro quero orar por todos nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, Senhor, sempre tem misericórdia de nós, perdoa os pecados do teu povo, da nação. Tem misericórdia dos pecados do teu povo, da nação. Tem misericórdia de nós, nos perdoe, Senhor. Que tua palavra seja bênção para muitas pessoas nessa tarde, nesse dia, e que seja transmitida agora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, é o seguinte, quero compartilhar, para mais de sei quantas mil pessoas. O propósito é espalhar o Evangelho, Eu quero dizer para os queridos que eu estou com a Bíblia, a palavra de Deus, e gostaria de compartilhar 2 versículos que é muito importante. 2 Crônicas, você pode até conferir na sua Bíblia. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 nos diz: estarão abertos meus ouvidos, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Amém? Eu quero falar para todos que nesse versículo não diz tudo, Diz tudo. O povo precisa orar e se humilhar diante do Senhor, Ele se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, ou seja, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, Nesse momento de crise que está o nosso país todo, É um momento de se chegar a Deus. Examine você como é que você está diante de Deus. Como é que está a sua vida diante do Senhor. Examine. Leia a Bíblia e vê o que é que Deus quer de nós, Então ele nos fala: se o meu povo, que se chamar pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Brasil, o mundo, todos nós, o mundo precisa da cura, e a cura é se converter dos seus maus caminhos. Essa é uma das curas. O coronavírus está aí, pegando muita gente, mas o pior vírus é o pecado. Deus quer que a gente se chegue a Ele, Então, trazendo essa meditação, esse pequeno versículo aqui, que nos diz tudo, Deus quer de nós que a gente se converta, se chegue a Deus, que Ele tem uma promessa aqui, Ele diz: seus pecados, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, que seja sarado a terra do Brasil, outras nações que precisam da cura. E o vírus que mata o ser humano mesmo é o pecado. Nós precisamos de se converter ao Senhor. Amém? Eu também quero deixar outro versículo aqui nessa tarde. Quero deixar outro versículo nessa tarde. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 2, que diz assim: antes de tudo, pois exalto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis e todos os que se acham vestidos de autoridades, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Eu não quero contar detalhes, né? Que um versículo foi do Velho Testamento e o outro foi do Novo, foi em tempos diferentes, né? Eu apenas coloquei apenas um versículo do que Deus quer de nós, que nós chegamos a Ele, olhar o que é que tem de ruim em nós, né? O que a gente precisa diante do Senhor, o que a gente está precisando mesmo. E o outro fala da carta de Timóteo, fala da carta lá em Timóteo, que antes de tudo nós temos que pedir a Deus que tenha misericórdia dos nossos governantes que governam o nosso país, o nosso mundo, orar por eles, né? Seja quem for, seja presidente A ou B, todos estão precisando das nossas orações, os governantes, os prefeitos, os vereadores, para que eles possam tomar decisões corretas e certas, né? Mas primeiro, antes de tudo, vamos se santificar a Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, se chegar a Deus, e aí há uma liberação total da sua oração a Deus. A oração que Deus quer ouvir para você hoje à tarde é a oração de arrependimento. É reconhecer que você precisa de um Deus. E a outra oração que Deus quer que você faça é pelos governantes, porque Ele vai ouvir as nossas orações, com certeza, que Ele vai sarar a nossa terra, Ele vai cuidar da nossa terra, do nosso amado Brasil e do mundo. A igreja do Senhor espera, o Senhor espera a sua igreja, Ele vai voltar. Então lá em 2 João capítulo 9, versículo 31, você também pode olhar, que ele diz assim: ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém for temente a Ele, a este Ele atende. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. Está entendendo? Quando ele diz, ora, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas Ele atende aos que temem a Ele. Ele atende a oração dos que temem. Então, a primeira coisa é tirar de um teto que se separe do céu, é tirar esse teto que é o pecado, tirar o teto para que a sua oração possa chegar ao céu. Estou dando uma simulação aqui, está entendendo? Então, há uma barreira, essa barreira é igual a uma casa, tem um teto e a sua oração não passa do teto. Só vai passar do teto e Deus vai ouvir sua oração se você pedir perdão a Deus e se chegar a Deus. Em tempos difíceis como estes, amados queridos, nós precisamos se chegar a Deus, a Jesus, e também confiar nele, né? Eu sei que não é fácil, tem muitas lutas, eu vou dizer que não é fácil, também não é fácil para mim, mas é uma palavra de conforto para aqueles que precisam de Deus. Primeira coisa é se santificar-se. Segundo, estar orando pelos nossos governantes e não fazer partidarismo, mas confiar que Deus pode mudar tudo. Amém? Amém? E que Deus abençoe a todos com esses capítulos e versículos. Amém. Um forte abraço.